Oi, pessoal. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui a Bruna Dutra. A Bruna é produtora de conteúdo de filmes e séries de TV. Já tem mais de 70 mil seguidores que acompanham, super engajados. E ela fala dos filmes que ela mais gosta e principalmente de suspense e de terror. Além disso, ela é psicóloga forense, o que ajuda ela a identificar os padrões psicológicos dos principais personagens do cinema e da TV. Bruna, um prazer tê-la aqui hoje. Prazer, obrigado pelo convite, que estou muito lisonjeada de ter alguém querendo me escutar mais um pouquinho ali além da tela do celular, do TikTok, né? Bruna, primeira coisa que eu quero saber é o seguinte: o que é uma psicóloga forense? A psicóloga forense, o forense vem até de fórum, né? Então, é o psicólogo que basicamente trabalha no fórum, então ele está ligado ali a questões jurídicas. Por exemplo, o meu trabalho de psicóloga forense, eu faço perícias psicológicas. Aí, o que é isso? Um juiz tá com algum processo, vou dar um exemplo de guarda, né? De criança, tem uma criança ali e os pais estão querendo, por exemplo, o pai quer a guarda total ou a mãe quer a guarda total. E aí o juiz solicita uma perícia psicológica para saber ali quais as características dos pais e da criança, para poder entender ali qual que seria o melhor pai ou mãe ali para ficar com essa criança. Então, assim, a gente aplica testes, conversa com a família para entender essa situação e aí eu faço esse laudo, né, psicológico, entrego para o juiz e aí, a partir disso, o juiz decide onde a criança vai ficar, né? Esses são um dos exemplos que tem. Então eu imagino que essa experiência sua realmente para analisar, né, personagem é uma coisa assim, né? Você deve ler a primeira linha, a primeira frase e você já deve conseguir inferir um tanto de coisa daquele personagem, né? Tem personagens que já entregam assim de cara também. E minha formação, né? Eu sou formada em psicologia e fiz pós-graduação em psicologia jurídica, que abrange toda essa área, psicologia forense, criminal. Então, eu estudo muito a mente criminosa também, que é a área que eu mais gosto, inclusive. Então, assim, tem filmes e séries que trazem de bandeja, assim, personagens que dá pra analisar de uma forma muito boa, assim, sabe? Não é? Agora, eu imagino que dá para analisar o personagem só se ele é bem desenvolvido, né? Porque você pegar, analisar um personagem, por exemplo, de Malhação, não rola, né? Porque o diretor, o roteirista, qualquer coisa que dá na telha, esse cara aqui vai fazer isso agora, para super, né? Para surpreender a audiência, né? Não, é exatamente isso. Assim, é tanto que tem alguns seguidores meus que pedem alguns personagens. Eu falo, gente, esse não tem como eu fazer porque não me traz muitas informações. Então, quanto mais informações, melhor. Assim, principalmente se o personagem tem informações de infância, que é muito importante, assim, na hora de analisar, né? Então, tem personagens, principalmente secundários, assim, que realmente não tem como eu analisar. É tanto que, às vezes, eu faço umas lives e pergunto, pessoal, quais os personagens que eles querem que eu analise. Aí já teve gente que respondeu, sei lá, Bob Esponja. Eu falo, isso aí fica difícil de analisar, não tem como, né? E, assim, muita gente tem falado, né? É uma percepção que eu tenho também, de que os filmes, principalmente os blockbusters, eles estão ficando cada vez mais superficiais, né? Cada vez mais a explosão, as cenas de ação, e os filmes estão ficando cada vez mais genéricos. Agora surgiu uma nova tendência, assim, principalmente com a A24, né? Que começou a lançar filmes muito autorais, né? Com uma proposta muito única, assim, que tem mudado um pouco esse paradigma, assim, sabe? Então, assim, como é que você vê isso? Como é que você vê o futuro do cinema? Porque eu acho que nunca ficou tão dividido, assim, né? Os filmes que eles vão ser feitos para bilheteria mesmo, mais genéricos, para todo mundo ver e assistir, e os filmes cada vez mais que vão para o lado artístico, assim, é quase uma obra de arte. Eu lembro agora, recentemente eu assisti Assassino da Lua das Flores, né, que é um filme que eu acho que a audiência não estava esperando que o filme ia ser daquela forma, né? Tava esperando um filme tipo A Ilha, com Leonardo DiCaprio, e veio um filme extremamente denso, mas que fala muito sobre a natureza humana, né? E fala de alguns temas de uma forma muito mais aprofundada, né? Como o tema do racismo. Então, como é que você vê o futuro do cinema, assim? Eu acho que o cinema tem espaço para tudo isso, assim, né? O que eu vejo que poderia ser uma coisa assim, importante de se fazer é a divulgação mesmo desses filmes, fora esses de bilheteria, ou colocar esses filmes mais cults, né, que a gente chama,
para o público maior conhecer, porque eu vejo que muita gente simplesmente ou não conhece e também não tem muito interesse de buscar outras coisas, então acaba ficando ali nesses blockbusters, nessas coisas mais genéricas. E aí eu acho que falta um pouco dessa divulgação mesmo, assim, de expandir mais. Eu vejo muito isso até com o cinema brasileiro, assim, tem pessoal, principalmente nas lives que eu faço, o pessoal fala muito, ai, que filme brasileiro não presta e tal, e aí eu até brinco, eu falo assim, então você deve estar assistindo, sei lá, Leandro Hassum ou alguma coisa do tipo, porque tem muito filme brasileiro que é muito bom, assim, e eu vejo que o pessoal simplesmente não conhece e já tem esse preconceito de que não é bom, mas eu acho que falta um pouco essa divulgação mesmo. Assim. Eu tenho uma tese de que se a gente pudesse mexer no valor do ingresso, poderia resolver isso. Porque quando a gente pega um filme de blockbuster, não é que o filme ele quer ser genérico que ele quer ser. É toda uma estratégia mercadológica, né, de marketing. Então, se você aprofunda muito uma questão, muita gente não vai entender o filme e você vai perder bilheteria. Então, é muito melhor você ter uma sensação de que todo mundo saiu com aquela experiência ok, né? Tipo assim, você viu Doutor Estranho? Gostou? Gostei, né? Tipo assim, valeu o valor do seu ingresso lá, sei lá, os R$40 que você gastou lá pra ver o filme, mas você não teve uma grande experiência. Enquanto outros filmes, por exemplo, tudo em todo lugar ao mesmo tempo, né? É um filmaço, né? Mas não é um filme pra todo mundo. Muita gente se perde no meio da história toda e não consegue ver valor, mas muita gente fala assim, putz, que filme genial, né? Então, se a gente, se houvesse uma política de diferenciação de preço, você iria estimular os desenvolvedores a produzir esse tipo de filme, né? Porque a pessoa que iria ver muito valor e ia pagar, sei lá, o dobro do valor do ingresso, R$80, e falar assim, poxa, valeu muito a pena, né? E aí ia compensar aquelas pessoas que não entendem o filme, e aí eu acho que ia criar um novo incentivo. O que você acha disso? Mais ou menos como é. Então, só para ficar claro o meu posicionamento, é o seguinte, existem filmes que são mais nichados, e esses filmes mais nichados, o ingresso precisa ser mais caro para ele compensar a falta de abrangência que ele vai ter, né? Existem filmes que vão atingir todo mundo de uma forma superficial, e os filmes nichados eles vão atingir em cheio, então vale a pena para a pessoa que realmente se identifica com o filme, né? Então poderia ser uma forma de incentivar mais esse tipo de produção, né? Porque senão a gente tende a ficar cada vez mais com filmes genéricos. Os filmes genéricos terem cada vez mais orçamento, porque ninguém vai investir centenas de milhões de dólares numa ideia que pode dar certo, como não pode não dar certo, né? Mais ou menos como acontece nos conteúdos de forma geral, né? A gente pode ver um vídeo no YouTube, ele é gratuito. Agora, se a gente quiser alguma coisa mais específica, se a gente quer uma coisa mais profunda, geralmente tem aqueles masterclass, né? E aí a pessoa paga mais por aquilo, né? Então, acho que pode ser alguma coisa que vá fazer sentido no futuro, né? Eu acho que é uma ideia, assim, mas ao mesmo tempo eu fico pensando se também não vai nichar mais ainda esses filmes, porque eu acho importante também chegar na massa, assim, né, das pessoas que assistem Vingadores, assistir Assassino da Lua das Flores, por exemplo. Então aí eu fico pensando assim, o preço maior vai diminuir mais ainda a chance dessas pessoas terem interesse em assistir um filme diferente desses genéricos, sabe? Então eu acho que entra num paradoxo, assim, um pouco, sabe? Eu penso isso agora, eu penso que até a glamorização desse filme, desse tipo de filme, vai até ajudar a divulgação paradoxalmente, porque você cria aquela coisa assim, hoje muita gente vai assistir esse tipo de filme, não entende a mensagem e sai falando mal, porque esse filme... E se as pessoas começam a... Você começa a entregar esse tipo de filme para as pessoas certas, que vão falando bem, né, vai gerando o interesse das outras pessoas por procurar esse tipo de conteúdo, né? É mais ou menos igual acontece com a gastronomia, né? Ninguém nasce gostando de vinho, né? Então, o vinho, a princípio, é uma coisa que é mais seca, as pessoas preferem ice antes de vinho, na verdade. Quando eu comecei a beber... mas só que tem toda aquela ideia de que o vinho é uma bebida mais elaborada, mais complexa. Então, a gente parte para querer explorar isso e a gente parte de uma forma mais aberta para aquilo, né? Então, acho que pode ser uma coisa. Mas, voltando,
ao seu canal, né? Você tem... Eu acompanho muito o seu TikTok e eu vejo que você começa sempre assim, será se vale a pena? É uma coisa que eu sempre vi, eu falar assim, gente, por que a Bruna começa dessa forma? Por que você começa assim? Então, assim, é uma mania que eu peguei, na verdade, de falar será se, por questão de meme mesmo, sabe? Eu via muita gente fazendo uns memes e começando, falando, ai, será se fulano alguma coisa? Vai falar uma fofoca, fala, ai, será se fulano fez isso e tal? E aí eu meio que isso grudou na minha cabeça, então eu comecei a falar, como se fosse uma gíria, sabe? Assim, pegou na minha cabeça. E aí eu falei assim, eu quero criar um bordão de início de vídeo, né? Todo vídeo. E aí eu falei assim, vou falar, será se... Pra ver se rola. Aí eu fui ver que ia pegando, mas tem muita gente que acha que eu tô falando porque eu não sei português, mas na verdade não é, eu sei que é errado falar será se, mas eu acho que é uma forma meio descontraída mesmo de começar o vídeo, de chamar a atenção, então acho que funciona um pouco. E você recebe muitos comentários ainda, criticando? Às vezes ou outra aparece algumas pessoas, será que... Aí eu explico, às vezes, né, eu paro pra explicar, eu falo assim... Não, é um bordão e tal. Você entrar no meu perfil, você vê que até tem aspas, o se, né? Pra mostrar que realmente não é o correto eu falar. Mas já teve gente que falou comigo que eu tava incentivando os brasileiros a falar o português errado. Aí eu falei, nossa, eu devo ter muita influência nesse país, então, pra estar fazendo isso. Mas é um outro, assim. Eu acho que a maioria das pessoas levam na brincadeira mesmo. Nossa, o que eu tomo de hate também é impressionante. Porque o vídeo meu que... dá mais destaque, geralmente vem muito hate também junto. Né? O vídeo que eu tive que ter mais visualização foi um vídeo que eu falei do Chroma Key, e a gente aqui em Minas, a gente geralmente come ou odeia quando a gente fala o gerúndio, né? Então a gente fala explodindo, andando, né? Não é nosso mesmo, né? Mineiro gosta de comer as letras. Sim. Assim como, né, todo povo tem um tipo de sotaque. Mas, nossa senhora, o pessoal, esse é o futuro do Brasil, o cara quer ensinar cinema, mas não sabe nem falar português, me poupe, né? E assim, eu fiquei, quando eu comecei a fazer conteúdo, eu realmente fiquei impressionado com o hate, assim, sabe? Então, assim, o mínimo que você se posiciona em relação a alguma coisa, né? Você vai sofrer hate. Pelo menos no meu caso eu sofro, né? Então, assim, se eu, por exemplo, eu gostei muito de The Last of Us, né? Do terceiro capítulo, que foi um capítulo que teve uma relação homossexual, né? Nossa senhora, quiser acabar comigo, né? Fala, você gosta porque você é petralha, porque você é gay, por causa... E aí, por exemplo, se eu faço um posicionamento em favor, por exemplo, da liberdade econômica, né? Porque eu tenho essa visão mais livre da economia. Eu acho que o Estado tem que intervir muito pontualmente, né? Porque senão você cria uma estrutura de poder, né? Muito, né? E acaba por virar uma ditadura. Quando eu me posicionei dessa forma quando eu falei das salas de cinema, né? Que eu acreditava que você obrigar as salas de cinema poderiam trazer algumas coisas que são negativas, né? Como aumento do custo de ingresso, enfim, coisas que são uma dinâmica econômica mesmo, diz respeito à ideologia. E eu sofri muito hate também. Então, assim, como que você vê isso, assim, sabe? Como que você acha que dá para as pessoas terem um posicionamento sensato nas redes sociais? Porque o que eu tenho visto é o seguinte, ou a pessoa se posiciona de forma extrema na direita ou na esquerda e ela, né, vive naquela bolha, ela é aplaudida por aquela bolha, ou ela fica tomando porrada dos dois lados. Como é que você vê isso? Assim, eu acho que o hate sempre vai existir. É uma coisa que eu acho que quando você começa a criar conteúdo, você tem que ter essa noção, assim, de que sempre vai ter gente que vai querer saber mais do que você, ou vai achar que a sua opinião não é a correta e que a dela é. Então, é uma coisa que sempre vai existir, mas eu acho que alguns hates, assim, aqueles que levam mais, por exemplo, tentam ofender a gente para um lado mais pessoal, por exemplo, que eu já tive algumas situações assim, eu vejo que diz mais muito da pessoa do que de mim mesmo, sabe? Então, assim, como eu decidi trabalhar nessa área, me expor assim na internet, é uma coisa que eu tô tendo que lidar, assim. Então, no início era muito difícil, assim, eu me sentia mal, o pessoal
pega pesado mesmo, assim, não tá nem aí se é uma pessoa que tá ali atrás da tela, né? E eu acho que foi uma construção até pessoal pra mim mesmo, assim, de lidar com isso, de ver que a opinião da outra pessoa não é o que vai fazer eu ser eu, sabe? Assim, eu sei quem eu sou e aquela pessoa pode achar o que ela quiser de mim, assim. Então é uma coisa que você vai construindo. Teve até um vídeo que eu postei no Instagram falando sobre o Greg, toda aquela coisa do Greg de todo mundo do o Chris, que ele fez com a camisa do Brasil e tal. E aí eu recebi inúmeros hates, assim, falando da minha maquiagem, falando que, tipo, ai, meu corretivo não tava da cor correta, enfim. E muita gente, assim, que você vai ver, não tem nem tem nada, não é maquiador, não é nada. Não era gente que queria me dar uma dica, por exemplo, era gente que só queria me dar hate. Aí teve uma pessoa que, aí eu tava até respondendo, mas depois eu meio que parei, que eu vi que não adianta responder e vai só te fazer mal. E aí teve uma pessoa que falou da minha maquiagem, era um homem. E aí eu vi, assim, pela foto dele que ele era grisalho. E aí eu acabei respondendo até de uma forma que eu nem deveria ter respondido, mas eu falei, assim, ironicamente, falei, nossa, eu esperava mais dos nossos anciões. E aí, isso afetou ele de uma forma que depois eu realmente arrependi de ter falado isso, porque afetou ele de uma forma que ele mudou a foto do perfil dele e falou comigo assim, eu só tenho 40 anos e se eu quiser eu pinto o cabelo, sabe? Então diz muito mais sobre ele do que de mim, sabe? Então acho que a gente tem que começar a ver assim, essas vezes, porque sempre vai ter, não tem como. Assim. É muito comum atacar a aparência da mulher, né? Uma coisa assim que... Enfim, eu acho que a gente está vivendo um mundo que as pessoas, elas... É igual você falou mesmo, né? Eu assisti um filme A Baleia, que eu acho que fala muito sobre isso, né? As pessoas, no final, ele fala, dando um spoiler, assim, né? Mas que as pessoas caçam as baleias, né? Elas manifestam o ódio dela porque não tem nada dentro delas, né? Então elas têm que odiar elas, né? Porque elas são infelizes. Então a gente não tem que se culpar ou se deixar afetar em torno disso. Mas que eu me afeto bastante, assim, quando eu tomo esse tipo de hate, porque eu penso assim, poxa, eu peguei, assisti um filme, né? Vi uma coisa que eu acho que pode ser legal, faça um vídeo, né? E assim, tudo bem você não gostar da crítica, mas você ofender, né? Levar pro pessoal, querer, né, realmente magoar uma pessoa de graça, assim, é uma coisa chata, né? Mas, Bruna, eu queria saber por que você tem essa preferência por filmes de terror, de suspense. Toda vez que me perguntam isso, eu meio que brinco, assim, que eu acho que é uma coisa que nasceu em mim, que é meio genético, essa atração por coisas de terror. Assim, eu simplesmente não sei explicar de onde que veio. Mas eu lembro que desde criança, assim, eu sempre fiquei muito fascinada. Sempre que eu vi alguma coisa de terror, já era o que eu me fascinava, assim. E aí eu até lembro de uma coisa que eu morava no interior, né? Meus pais são no interior, e aí às vezes eu vinha pra BH com minha mãe. Aí a gente passou, acho que era na Americanas, eu tinha uns 5 anos, 6 anos. E ela falou, escolhe uma fita, que era fita cassete, né? Escolhe uma fita pra você assistir. E aí era tudo infantil e tal, aí eu tinha várias da Turma da Mônica, eu sempre gostei muito da Turma da Mônica. E aí tinha uma específica que era a Turma da Mônica e o Vampiro. Aí eu já fui nela, falei, é essa que eu quero, assim. Então eu sempre tive essa atração mesmo, parece um imã, assim, sabe? E eu também sempre fui uma criança que assistia muita TV, assim. Minha mãe fala que com 6 meses ela me colocava na frente da TV e eu ficava lá quieta assistindo, assim. Então eu cresci muito assistindo TV e, querendo ou não, a gente acaba vendo muita coisa, que a televisão muito aberta, ainda mais anos 90, início de 2000, não tinha muita censura, né? Então eu acabava vendo muito filme de terror e eu amava, assim, apesar de que quando eu era muito nova eu ainda tinha muito medo. Tinha filmes tipo Chuck que eu não assistia, eu morria de medo. E hoje eu olho aqui, eu tenho até tatuagem, eu sou fã do Chuck. O Chuck, eu assisti quando eu era criança e até hoje eu não tive coragem de reassistir. Eu vi que lançou um filme novo, mas o Chuck não. O Chuck ficou marcado. Nossa, mas hoje eu acho, assim, dos melhores filmes, assim, de terror, de franquia, assim, a série tá muito boa também, porque eu acho que o meu gosto por terror é mais aquele terror mais palhaçada, sabe? E o Chuck é meio isso, ele é muito debochado. Tá? Muito engraçado. Todo mundo fala isso. Não, o Chuck é pra rir e tal. Criança, Só que eu assisti, eu devia ter uns 8 anos, então eu acho que eu tenho que reassistir pra ver que é uma bobagem, porque eu tenho trauma do Chuck. Quando a gente é criança, imagina um boneco, que é a coisa que a gente mais gosta, assassino, então tem como traumatizar. E minha mãe tinha um boneco que era igualzinho o Chuck, que era um boneco de infância dela, que ela amava, e que ela deixava no quarto do meu irmão mais novo. E a gente jogava no videogame lá, de vez em quando dormia, e eu ficava olhando pro boneco.
Bruna, eu queria aproveitar as suas competências, né? Sua competência como psicóloga e como apreciadora de filmes de terror, para te fazer uma pergunta. Primeiro que eu detesto filmes de terror, né? Eu gosto de filme de suspense, adoro. Filme tipo A Ilha, A Vila, né? Que tem aquele plot twist. Mas filme de terror que mostra coisa macabra, tudo, nossa, eu não gosto. Até hoje eu tenho muito medo de assistir filme de terror. O último que eu assisti foi aquele Hack, que você já deve ter visto. O Hack eu não vi, por incrível que pareça, mas Então, eu sei que ele é bem intenso. ele é muito tenso. Eu assisti quando eu tinha mudado de apartamento. E, nossa, depois daquele dia eu não consegui mais ligar a lanterna. Eu dormia, às vezes, eu tinha que passar um corredor, só que o apagador ficava no começo do corredor, né? E aí eu tinha que ligar a lanterna do celular. Depois que eu vi aquele filme, eu dormia todos os dias com a luz do corredor acesa. Mas eu acho que isso tem muito a ver com uma personalidade minha, né? Uma característica minha, de misturar um pouco a realidade com a ficção, né? Então, eu descobri isso muito tarde na minha vida, deve ter uns 6, 7 anos. Quando eu peguei eu comprei um livro e falei assim, nossa, vou comprar esse livro que uma amiga, a irmã do meu amigo, tinha me recomendado há muito tempo, há 10 anos atrás, mais ou menos 2012, quando estava passando aquela Copa do Mundo que a Espanha venceu, tal, tudo. Aí eu vi o livro e falei, não, eu vou comprar porque essa irmã do meu amigo me falou muito bem. Aí eu comecei a ler, e à medida que eu ia lendo, eu ia lembrando dela falando do livro, comentando cada parte do livro. Só que aí eu fui lendo e fui vendo que o cara era muito novo. Eu falei, poxa, esse cara escreveu esse livro com 16 anos, né? E aí eu fui ver que o livro tinha 5 anos e eu tinha perdido totalmente o relacionamento com esse amigo e a irmã dele há 10 anos. Ou seja, nada daquilo tinha acontecido. Gente. E eu comecei a perceber que eu fazia isso demais. E aí, hoje eu consigo identificar que, às vezes, o que eu acho que uma pessoa me falou, na verdade, ela não falou, né? Mas muitas vezes eu embolo. E a maioria das vezes não aconteceu, sabe? Eu fico lembrando da pessoa, olha, né? Como se eu tivesse aprendido alguma coisa e que eu aprendi, só que eu acho que é a pessoa que me ensinou, sabe? E eu lembro da pessoa me falando. Então, quando eu vejo filme de terror, é literalmente um terror pra mim. Você consegue explicar por que acontece isso? Essa questão de confundir as coisas, não sei, assim, pode estar ligado com alguma ansiedade ou um estresse, assim, que muita informação também que a gente recebe, então, inclusive, minha memória era muito boa até uns anos atrás, e hoje acho que eu recebo tanta informação, assim, até por produzir conteúdo na internet, que eu tô com uma memória muito ruim, assim, eu também tô confundindo, às vezes eu confundo muito meu sonho com a realidade. Aí, tipo assim, eu acho que aconteceu e depois eu lembro, não, eu sonhei, isso não aconteceu de verdade, sabe? Então, acho que também esse excesso de informação pode fazer isso, assim. E eu acho que o terror acaba que ele dá um gatilho ali em medos, né? Em traumas. Então, eu acho que ele fixa mais na sua cabeça por isso, né? Por ser uma coisa que te assusta. Então. Eu, quando assisto um filme de terror, eu comecei a ver um mês atrás na Netflix. Aí eu comecei a ver, tava gostando do filme, queria ver porque o terror dá isso, né? Você quer ver o final. Fica com curiosidade. Só que aí eu no meio do filme eu saí assim, e aí eu comecei a olhar em volta e achar todo mundo estranho, você tá entendendo? Aí eu falei, não, filme de terror não é pra mim, definitivamente. Mas eu queria que você me falasse mais sobre essa série que você faz do personagem no divã. Eu, assim, amo psicologia, foi um curso que eu escolhi, assim, que eu não amo mesmo, assim, mas eu também sempre amei cinema, sempre amei filmes e também é uma coisa que eu pretendo fazer. E aí eu sempre pensei, eu quero fazer uma junção disso, até porque cinema e psicologia casam muito bem, assim, se relacionam muito bem. E aí eu vejo que muita gente, até dos meus seguidores, me perguntavam às vezes, né, assim, nossa, o que você acha de tal personagem e tal, assistir um filme aqui que o personagem é muito maluco, assiste aí pra você me falar o que você acha dele, como psicóloga, no caso, né? E aí eu pensei nisso, eu falei, nossa, acho que eu posso criar uma série, assim, de episódios de análise de personagens. Então, eu tenho mais ou menos um mês que eu comecei a fazer. E aí já tem alguns episódios.
E eu, assim, acho que já tem do Hannibal, Anton Chigurh, de Onde os Fracos Não Têm Vez, que é um que o pessoal pede muito, assim. John, Coringa, assim, vou com base no que as pessoas vão me pedindo, entendeu? E qual que você mais gostou de analisar? O que eu mais gostei, que eu ainda não lancei ele, é o Capitão Pátria de The Boys. Assim, achei bem legal de fazer. Porque foi uma série que me pegou de surpresa, assim, eu gostei muito, não achei que eu fosse gostar, e eu gostei muito. E ele é um personagem que traz bastante informação também, sabe? Assim, falta algumas que poderia ser melhor, mas eu gosto das nuances psicológicas do Capitão Pátria ali, sabe? E assim, vendo os filmes de terror, você identifica algum padrão que se repete nos filmes? Um padrão psicológico? Eu acho que é mais, assim, eu não sou muito fã daqueles filmes de terror que só sabe dar susto, né? Assim, eu não, na verdade, eu nem gosto de tomar susto, eu fico bem, bem chateada quando eu levo susto, assim, apesar de amar filmes de terror. Porque eu acho que esses sustos, assim, não agregam muita coisa. Então eu gosto de coisas que envolvem ali na narrativa. E eu vejo que tem muito filme, tirando esses que só sabe dar susto, que pegam muito essas características psicológicas pra criar uma coisa ali, uma realidade meio assustadora ali pra personagem, com uma coisa que poderia estar acontecendo com uma pessoa que, na realidade mesmo, sabe? Pega algum transtorno psicológico e coloca aquela pessoa numa situação, e aí faz a gente meio que ter esse medo, fala, nossa, se isso se é um transtorno, né, mental, real, então poderia estar acontecendo, tá? Então acho que mexe com a nossa imaginação também. Mas assim, você identifica que sempre tem, por exemplo, os vilões dos filmes de terror, né? Você identifica, por exemplo, a obsessão, o sadismo, né? Você identifica que tem um padrão que se repete, às vezes, nesses filmes? Eu acho que depende até do gênero, do subgênero, né, do terror, assim, por exemplo, o slasher, você vê que são vilões bem parecidos um com o outro, tipo Michael Myers, Jason, o Fred Krueger, acaba que eles são meio parecidos ali, o jeito... O Fred eu até acho ele um pouco diferente, mas o Jason e o Michael Myers andam mais lento, assim, matam jovens, enfim, tem esse padrão, acho que pelo subgênero mesmo, sabe? Mas eu vejo que vai depender mesmo do subgênero, eu vejo que eles buscam criar um padrão ali, dependendo do subgênero, mas não todos em geral, assim, sabe? Eu vejo que tem essa variação. Eu gosto muito do filme de suspense, de terror, quando você vai vendo o desenvolvimento do personagem, né? O que leva aquele personagem a ser mal. Né? E aí você vai, de certa forma, em determinado momento você se compadece da situação dele, em determinado momento você percebe que ele passou do limite, né? O Coringa, eu acho que é um desses casos, né? Principalmente nesse novo filme do Coringa, ele foi muito bem desenvolvido, né? E Breaking Bad, eu acho que é um que melhor fez isso, né? Como que a gente vai se percebendo gostando daquele personagem, defendendo ele, embora ele já tenha passado do limite moral há muito tempo, né? Sim. Eu também prefiro muito mais filmes que desenvolvem melhor os personagens, né? Até meu subgênero de terror preferido é o psicológico, porque são filmes que, primeiro, que mexem ali com a mente dos personagens ali, e porque eu vejo que trabalha muito isso, até pra trazer essa compreensão mesmo, não é, sou assim porque sou assim, tem uma lógica, tanto que nesses filmes psicológicos sempre tem um plot, que aí você vai entender por que a pessoa chegou naquilo, assim, sabe? Então, eu gosto bastante de personagens que desenvolvem isso, assim. E Breaking Bad, com certeza. É porque eu acho que acaba que quando você tá assistindo uma série, você se permite, né? Assim, você sabe que não é real, mas então você acaba se permitindo a ter essa conexão com um vilão, de certa forma, assim. Então, por estar na ficção, e porque eu acho que todo ser humano tem essa maldade por dentro, por mais que alguns são mais, outros menos, mas todo mundo tem, assim, ó, essa questão de maldade. O que eu acho interessante é que na vida real eu acho que é exatamente assim que acontece, né? A gente vai sempre se justificando. E aí, nesse processo, a gente não vê que... eu acho que ninguém, né, por pior que seja, fala assim, olha, eu sou mal, né? Ela sempre tem uma justificativa, né? Ela sempre... E essas pessoas que elas são péssimas, né? Você pega serial killers e tal. Muitas das vezes eles são fascinantes, né? As pessoas. Eles conseguem ter
um apelo, né? Muito embora eles, né, as pessoas, eles cometam atos terríveis, assim, né? Agora, você recebe muito feedback de psicólogos também nos seus vídeos? Eu converso muito com psicólogos, principalmente da minha área forense. Toda vez que lança alguma série, algum filme novo que eu vejo que o personagem daria pra fazer uma análise, eu sempre mando, falo assim, gente, assiste, tá, pra gente te comentar. Eu tenho até um professor meu também, que eu sempre tô fazendo curso com ele, e ele também faz, de vez em quando ele faz algumas análises, a gente sempre debate sobre isso, e é uma coisa que eu já vi algum outro psicólogo falar assim, não é legal fazer porque não é uma pessoa real, é uma ficção. Mas eu sempre deixo claro, quando eu faço a análise, que é realmente uma ficção e que ficções costumam exagerar e que não necessariamente vai ser assim na vida real, pra, tipo, não banalizar mesmo o transtorno, sabe? Mas normalmente gostam, assim, a gente costuma conversar bastante sobre, assim, teorizar muita coisa. Tanto que já acontece até de algum psicólogo ter uma percepção muito diferente de uma da outra, sabe? Então é sempre bom debater. Normalmente a pessoa gosta, assim, né? E como é que é o seu processo de criação? Né? Como é que... porque a gente acha às vezes que é fácil criar conteúdo, mas não é, né? Não. Então você tem uma rotina rígida. Como é que você faz? Como é que é o seu processo? Eu acho que é uma coisa que vai mudando a cada dia, assim, cada dia eu acho que eu vou descobrindo uma coisa nova, assim, que me ajuda a criar conteúdo, mas eu sempre, nossa, eu gosto muito de assistir dicas, assim, sabe, assim, pessoas que trabalham com estratégias, essas coisas, então eu sigo muita gente dessa área, eu já fiz alguns cursos também para isso, e aprendi muita coisa ao longo desse tempo que eu produzo conteúdo, e eu acho que, sei lá, assim, é fazer mesmo, assim, você tem que começar. E aí, ao longo, você vai aprendendo, vai pegando jeito, vai aprendendo. Tanto que se eu pegar um vídeo meu de um ano atrás, eu acho muito diferente de um vídeo meu hoje, sabe? Você fala, nossa, olha o quanto que cresceu, né? Assim, então, você acha que tá bom? Pra mim tá bom hoje, mas pode ser que daqui a um ano eu veja e falo, nossa, como melhorou, sabe? Mas eu já assisto muito filme, pra mim não é uma coisa chata de fazer. E aí eu aproveito pra compartilhar esse conhecimento. Então, acaba sendo uma coisa mais leve de fazer, mais prazerosa. Mas aí eu tento programar, porque eu posto vídeo todo dia, então normalmente eu faço uma rotina, assim, que eu pego um dia pra criar os roteiros de todos os vídeos da semana. Aí eu pego 1 ou 2 dias pra gravar todos os vídeos e deixar pronto. Só que acontece que às vezes lança uma coisa do nada, ou acontece outra coisa, aí tem que correr e fazer. Então você tem que ficar atento mesmo, assim, mas é bom se programar pra não ficar, tipo, não perder um dia, não tem um vídeo hoje e tal. Então eu tento me programar e sempre tem algum vídeo aí na manga aí. O jeito que eu encontrei que foi o melhor pra mim foi de ver o filme e falar o que eu penso a respeito dele, né? Porque antes eu via um filme, aí eu assistia crítica, aí eu estudava a respeito, tal, tudo. E eu percebi que esses vídeos nem eram os que faziam mais sucesso, né? Então, quando eu vejo um filme e simplesmente vou lá e dou minha opinião, ele performa muito melhor. E aí você tá falando, né? A gente gosta de cinema, né? Gosta de ver filme, então é uma parte, é natural, né? E eu acho que as pessoas estão querendo cada vez mais isso na internet, porque principalmente agora você pode jogar no Google e ter uma análise super detalhada com diferentes perspectivas, e agora tem o ChatGPT também para você aprofundar muito. Então eu acho que as pessoas estão querendo uma perspectiva cada vez mais humanizada das coisas, assim, né? Acho que nunca foi. Antes eu gravava até num cenário super produzido, tal, passei a gravar em casa, né, com cenário. E eu acho que melhorou a performance, porque as pessoas estão querendo isso, né? Querendo saber quem que é o Pedro, quem que é a Bruna, né? Você tem essa percepção Não, também? muito, assim, tanto que igual você falou, assim, quando você faz uma crítica mais aprofundada, não engaja tanto, porque, eu não sei, assim, eu também tenho essa percepção de que quando principalmente se eu faço um vídeo mais longo, mais denso, não engaja tanto, mas quando eu vou lá e, tipo, só falo a minha opinião, falo assim, é isso que eu achei do filme, vale ou não vale a pena, e eu vejo que o pessoal já rende mais, assim, quer saber mais, ou então quer dar a sua opinião também, se acha que vale ou não vale a pena. Mas eu percebo isso também, assim, que não precisa mais dessa coisa super profissional. As pessoas não simplesmente pegam o celular aqui e gravam, e é como se você estivesse conversando com um amigo. Então acho que é isso que as pessoas querem sentir, sabe? Assim, uma companhia ali, aí no fim do dia,
tô cansado, deixa eu ver uma coisa aqui pra ter uma companhia, assim, pra ter eu dormir. É, como se você estivesse mandando uma mensagem pro grupo do seu WhatsApp falando, né, de um filme e, né? E me fala seus planos para o futuro, o que você pensa, como que você vê a evolução do seu canal, o que você pensa que vai estar acontecendo no futuro, tanto em termos de tecnologia, de filme, como é que você vê isso tudo? Assim, eu não tenho um plano muito fechado, assim, do que eu quero que aconteça, assim, mas um deles é mudar para São Paulo, porque eu acho que São Paulo, para esse nicho, traz uma oportunidade maior, assim, de crescimento. Mas eu quero realmente trabalhar com a internet mesmo, apesar de, além da minha profissão de psicóloga, acho que essa parte do entretenimento sempre me chamou muita atenção também, então eu também quero levar meu conhecimento de psicóloga, por isso que eu fiz essa série aí da análise psicológica dos personagens. E eu acho que eu quero desenvolver muito essa série, principalmente, e mais meus conteúdos, assim, sempre tá trazendo dicas e também assistindo muitos filmes que eu assisto nas cabines de imprensa, então eu gosto muito de fazer os vídeos para falar pro pessoal se vale a pena ir lá assistir, gastar seu dinheirinho no cinema assistindo, então quero continuar nesse ritmo também. E como você vê a inteligência artificial nesse processo? Porque tem muita gente falando, muita gente importante, super relevante nesse mundo de redes sociais, falando que pode ser o fim dos criadores de conteúdo, né? Que a inteligência artificial já é capaz de produzir um personagem 3D extremamente realista e que vai falar sobre qualquer tema com uma eficiência muito maior do que qualquer ser humano, com muito mais profundidade ou com muito mais desenvoltura ou até mesmo sendo muito mais engraçada, né? E que a inteligência artificial pode produzir milhões de avatares, né? Para ver exatamente qual que engaja melhor com determinado tipo de público ou determinado tipo de pessoa, que pode inclusive ver o engajamento das publicações e fazer um processo de autoaprimoramento. Como você vê isso? Você acha que é isso mesmo? As pessoas não vão ter mais criadores de conteúdo no futuro? Eu acho muito improvável, assim, até por essa questão que a gente conversou de que as pessoas querem ver pessoas reais e se conectar com pessoas reais. Então, mesmo que seja uma inteligência artificial muito desenvolvida, muito bem desenvolvida, as pessoas vão saber ali, sabe? Então, assim, não consegue criar essa conexão humana mesmo que a gente tem, sabe? Eu queria te fazer essa pergunta para uma psicóloga. Por quê? Por que num nível mais profundo, assim, por que a gente vai saber, assim? Vamos imaginar daqui, sei lá, 5, 10 anos, que a inteligência artificial evolui rápido demais, né? Imagina que ela faz um personagem que ela tipo assim, é indistinguível do ponto de vista de imagem, né? Que a inteligência artificial seja exatamente igual a uma pessoa que ninguém consiga distinguir, nem a voz, nem nada. Por que o que a gente tem de especial que faz com que a gente seja diferente? Acho que sentimento, né? Assim, não tem como, assim, você criar uma... Quer dizer, eu espero que não, né? Criar uma tecnologia que vai transmitir um sentimento real mesmo, assim, por mais que você tente ali imitar pessoas reais, não acho que consiga transmitir de verdade sentimento. E eu acho que o que mais importa para um ser humano é o que a gente sente, assim, e se conectar, assim, com esse sentimento, se ver nas outras pessoas, ver que as outras pessoas sentem o que você sente também, sabe? Então, acho que é um ponto que eu não acho que iria pra frente, não, assim, sabe? Então você acha que pode ser, por exemplo, o fim do teleprompter, né? Da pessoa pegar, ficar lendo um texto que foi redigido, às vezes, por uma pessoa, que está tudo certinho, e você acha que vai ser cada vez mais a pessoa olhando e falando como se estivesse falando para um amigo? É mais ou menos isso? Assim, pelo que eu vejo do andar das redes sociais, né, eu como criadora de conteúdo, eu vejo que tá indo mais pra esse lado, pra mostrar pessoas reais, sabe, assim, eu acho que acabou muito essa coisa de ser um vídeo super produzido, com muitas edições, não, assim, o TikTok deu essa ferramenta da gente criar vídeo, sei lá, tô aqui, tive uma ideia, e pega o celular na mesma hora e grava o vídeo e pronto, assim, e as pessoas se sentem próximas umas das outras. Eu vejo que uma coisa que
que eu faço as lives, né? Eu faço de segunda a sexta, assim. E eu vejo que o pessoal gosta muito, justamente por ter essa proximidade comigo, assim, não ficar só ali no vídeo. Então a gente conversa, fica horas lá conversando, eu sempre levo um tema, uma pergunta sobre cinema, e eu vejo que eles gostam mesmo da interação, eles gostam mais da interação na live do que nos vídeos mesmo, assim, eles quase não entram nos meus vídeos, eles preferem a live. Justamente por ter essa interação, sentem falta, se eu fico um dia sem fazer live, já, tipo, me mandam mensagem e tal, por querer essa conexão mesmo, assim. Você faz live onde? No TikTok. No TikTok. Uhum. Sim. Qual que é a melhor plataforma para criar conteúdo hoje para você? Pra mim, o TikTok, com certeza. O que eu cresci, assim, mais rápido, que me dá mais retorno, até financeiro também. YouTube, eu faço alguns vídeos, mas não é a minha prioridade, é tanto que eu não posto, assim, toda semana. Posso, assim, comecei a decidir que eu vou postar só quando eu realmente tiver uma coisa muito profunda pra falar sobre algum filme, alguma coisa do tipo. Porque ainda não cresci muito lá e também realmente não é meu foco. Eu gosto mais do TikTok, eu acho mais dinâmico também. Assim, Tá. E qual o conselho você daria pra quem tá começando agora a criar conteúdo? Acho que dá a cara mesmo, ir fazendo, assim, não tem vergonha, assim, que no início a gente fica, nossa, vai ser horrível e tal. Pode ser que seja, mas eu acho que pra você melhorar, você vai ter que ir fazendo. É sempre prática. Pra você crescer é prática, assim, e persistência. Não pode desistir, real, assim, não desistam. E até porque se ficar ruim, ninguém vai ver mesmo. Então. O algoritmo... não vai entregar. Então, uma coisa que me deixou tranquilo foi isso. Uhum. Sim, é boa mesmo. E o que te motivou? Por que você continua criando conteúdo? Eu acho que eu determinei, assim, na minha vida qual que era o meu sonho, assim. E eu acho que desde criança eu gostei muito dessa parte de entretenimento e de filmes. E aí eu pensei assim, tem gente que tá trabalhando com a internet, fazendo compartilhando o que gosta. Então é o que eu quero fazer também. Então é uma coisa que eu persisto e tô persistindo ainda, assim. É uma coisa que é realmente meu sonho e que eu já decidi. Eu acho que quando você tem uma coisa decidida, é muito mais fácil seguir o caminho, sabe? Então acho que você tem que sentar e pensar, assim, é realmente o que eu quero? Se for, então você tem que seguir esse caminho. Eu acho que o que atrapalha muito é essa coisa de dúvida, né? Será que vale a pena? E eu acho que é o que passa muito na cabeça de todo criador de conteúdo. Porque a pessoa se dedica, vai, estuda. No começo é difícil gravar vídeo. Você sabe falar tudo. Só que aí quando você liga a câmera, não vem nada. E aí você tenta uma vez, tenta outra vez, e aí edita, cuida dos mínimos detalhes, e o vídeo, né? Às vezes você joga no YouTube, por exemplo. O YouTube é ingrato, né? Pois é. Aí dá lá 5 visualizações e você mandou o vídeo para 15 pessoas. Sim. E ainda tem isso, né? Que você fica, meu Deus, ninguém me apoia e tal. Eu mando pra todos os meus amigos, ninguém deu um like. Mas é essa vida, gente. É só persistir, assim. É tanto que eu comecei mesmo a criar conteúdo, principalmente no TikTok, foi na pandemia, assim, início de 2020, mais ou menos. E eu falava, na verdade, de casos criminais. Eu nem falava de cinema, assim, eu falava de casos... Mas eu acabava indicando alguns filmes, assim, relacionados e tal. E aí, depois que eu comecei a fazer a minha pós-graduação, comecei a falar sobre a mente criminosa, né? Comecei a levar informação. Só que eu vi que não tava rendendo, porque eu acho que as pessoas que estão no TikTok não estão a fim de aprender, sabe? Eu acho que elas estão a fim de, sei lá, passar um tempo mesmo. Porque quando eu levava informação mesmo, eu via que não engajava, e quando engajava era gente querendo saber mais do que eu, assim, era falando que eu tava errada e tal. E aí como eu sempre tô indo em cabines, eu sempre postava os vídeos de filmes. Eu via que ele dava mais engajamento do que qualquer outro que eu postava de casos criminais ou de psicologia. Aí eu falei assim, não quer saber? Eu falo só de cinema, que é uma coisa que eu tenho muito prazer e não tenho insegurança quanto eu tenho pra falar da minha profissão, porque querendo ou não, assim, se você falar qualquer coisinha errado, não é muito bom pra sua imagem, assim, questão profissional. E eu falei assim, vou levar isso mais pro lado do entretenimento mesmo, que eu acho que é o que as pessoas gostam. E assim, em janeiro eu tava com menos de 30 mil seguidores, e aí foi quando eu decidi a falar só sobre cinema, e agora eu já tô com mais de 60 mil seguidores no TikTok. Então, assim, eu vi que realmente é um nicho que eu quero e tenho que seguir, assim. Você, nesses casos de trabalho aí, de justiça, você já pegou algum caso que dava pra fazer um filme? Não, ainda não. Não? Não, ainda não. É porque são mais, a gente acha que vai pegar uns casos cabulosos, assim, mas é mais burocrático, às vezes, sabe? São uns processos mais burocráticos, por exemplo. Já teve um que eu fiz que era pra... a pessoa estava contestando o resultado de um teste psicológico de um concurso, né? E aí eu meio que ia avaliar ali pra ver se estava tudo certo mesmo ou não, se tinha alguma falha nesse teste psicológico aí, nessa avaliação.
Então, assim, tem essas coisas mais burocráticas, e aí tem de guarda, de criança, que acaba sendo mais tenso também, né? Mas não peguei nada, assim, muito pesado ainda não, assim, sabe? E você tem um sonho de fazer um filme? Tenho. E como é que vai chamar o seu filme? Não, eu não tenho ainda não, nem um roteiro. Às vezes eu falo, assim, que eu tenho que pegar e anotar todos os meus sonhos, porque tem hora que eu sonho, assim, umas coisas... Nossa, daria um filme muito bom, assim, sabe? Só que eu acho que se eu fosse fazer um filme, eu faria um terror bem comédia, terrível, assim, sabe? Bem escrachado. Eu sou do pau branco. Não tão assim. Mas sei lá, tipo o Chuck mesmo, que é o Chuck, apesar de você ter medo dele, ele é muito engraçado, sabe? Só eu tenho medo do Chuck. Aqueles filmes, sei lá, Pneu Assassino, sabe? A Bolha Assassina, eu acho muito engraçado. Eu adoraria fazer um filme desse tipo. Eu tenho um sonho de fazer um filme também, né? É um filme sobre a minha filha, sobre um anjinho, né? Que eu tô com a história toda na cabeça. E esse filme eu vou fazer. Não sei daqui quanto tempo ainda, mas eu quero, assim, uma mega produção. Mas eu já pensei em uma outra história que eu acho que ia dar um filme muito bom também, né? Um filme de ficção científica, em que a pessoa, tudo que ela faz na vida dá certo, né? Então ela, tipo assim, ela tem os sonhos de ser tenista, e aí ela ganha o Wimbledon, aí ele tem a atriz favorita, que ele é fã, que ele acha linda, ele no dia do título, ela tá na arquibancada, ele sai pra jantar, ele casa com ela, aí tudo vai dando certo. Só que em determinado momento ele percebe isso, que tudo que ele quer dá certo. E ele começa a ficar louco com isso, né? E aí ele começa assim, vou soltar de paraquedas sem paraquedas, né? E por algum motivo a coisa dá certo. Ele consegue chegar no chão e a imprensa toda cobre e fala assim, nossa, ele é o super-homem, olha só, tal, tudo. E isso ele vai ficando cada vez mais louco nessa história, né? E ele vai começando a surtar, porque ele vê que não existe a possibilidade do fracasso, né? E a possibilidade do fracasso é o que torna o sucesso mais, né? É o que dá valor ao sucesso, né? E aí ele percebe que ele está numa máquina de simulação, né? De realidade virtual, que capta todos os sentidos dele. E que ele percebe que ele criou essa máquina. E ele criou um mecanismo para que ele nunca saísse, que ele achava que ele iria conseguir a felicidade eterna, né? E aí ele consegue se desconectar e ele percebe que a vida toda passou, né? E que ele não viu passar, né? Que os pais dele já não estão mais lá, né? E aí ele encontra com a esposa dele, que já tá velha, ele tá novo ainda, porque ele ficou, tipo, numa câmara fria, então ele não envelhecia. E a mulher fala, olha, né, aconteceu muita coisa boa, né, mas aconteceu muita coisa triste, né, ele não viu o filho, aconteceram guerras, mas isso tudo é o que dá tempero à vida. Eu acho que ia ser um bom filme, viu? Ia dar muita cena hilária, ia ser... Eu também é um filme que eu quero desenvolver. Agora, se alguém quiser desenvolver também com essa ideia, eu não ligo, não. Fique à vontade. Eu gostei bastante da ideia. Até porque, tipo assim, cria uma crise existencial muito grande, assim, porque se você tem tudo que você quer, então qual o objetivo de viver, sabe? Se você já tem tudo que você quer, assim, sabe? Você vai conseguir. Porque eu acho que o que move as pessoas, né, a viver é justamente conquistar as coisas. Então, se você notou que que tudo que você quiser você vai ter, então qual que é o sentido da vida agora, né? Então, a pessoa está condenada ao não fracasso. E isso gera uma paranoia absurda, tão grande quanto está condenado ao fracasso, né? Sim. Aliás, maior, né? Maior. Porque se o fracasso, você pelo menos tem a opção de tentar desafiá-lo novamente, né? E agora você ter tudo, não... às vezes eu até penso, assim, pessoa que a gente fica... eu vejo muita gente falando assim, nossa, pessoa bilionária, tem depressão, tipo, se fosse eu ia estar super feliz. Mas eu acho que entra nessa questão também, tipo, a pessoa tem meio que tudo material, assim, de certa forma, e aí não tem, tipo, o que eu vou fazer? Se tudo que na minha vida eu fiz foi pra conquistar isso, eu já conquistei e agora não tem muito sentido na minha vida mais, sabe? Eu acho que isso acontece muito porque quando você é miserável e você consegue ganhar dinheiro, você vê que o dinheiro te traz muita felicidade, né? Quando você é uma classe média baixa e consegue ganhar mais dinheiro, você vê que o dinheiro trouxe muita felicidade, te trouxe possibilidade de você, né, ter sua casa, ter um carro, e isso te traz muito conforto.
Agora, à medida que isso vai escalando cada vez mais, a felicidade ela é cada vez mais incremental, né? Ela é cada vez mais mínima, né? Então, assim, se você pegar uma pessoa que ela é milionária para uma pessoa que ela é bilionária, a pessoa bilionária ela é 1000 vezes mais rica, né? Só que o que muda na vida dessa pessoa? Absolutamente não, mas quase nada, né? Então fica cada vez mais... a pessoa tem cada vez mais acesso a coisas que vão fortalecer o status dela, só que também ela pode cair naquela espiral da perda dos valores, né? Ou de se comparar a quem tem cada vez mais e é negativo. Ou entrar nessa pira de querer mais e mais, que é uma coisa que a gente até, algumas pessoas pensam também, que é assim, nossa, a pessoa tem tanto, por que ela quer mais? Eu acho que é porque entra às vezes pode entrar num sentido ali da vida que, tipo, é isso, o meu sentido é ganhar cada vez mais, porque eu não tenho mais outro sentido, assim. Eu acho que é muito sobre... porque quando você é classe média, você conhece pessoas de classe média. Quando você é rico, você vai conhecer pessoas que são ricas também. E aí, à medida que você vai conhecendo pessoas que são cada vez mais ricas, se você é um cara que tem 10 milhões de patrimônio, você vai conhecer o cara que tem 100 milhões de patrimônio. E aí ele vai ter algumas coisas que você não consegue ter. E aí você vai querer ter a vida também que ele tem, porque, né, você vai... Nossa, quando eu tiver isso, quando eu puder ter o meu próprio jato, né, vai ser muito melhor, porque eu não vou ter que ficar na fila de avião, tal, tudo. E aí você chegar nos 100 milhões, você vai conhecer o cara que é bilionário. É um loop. E aí fica nessa coisa eterna. E assim, de fato, você não consegue perceber que você está numa bolha absurda, né? Porque você vive dentro daquilo, né? Então, eu percebi isso, assim, sabe? Mas, Bruna, um prazer falar com você. Desejo muito sucesso aí para você nessa trajetória. Eu acho que a gente precisa cada vez mais de gente que veja o filme com uma atenção mais especial ao desenvolvimento dos personagens, ao que está por trás, né, disso, porque eu acho que vive numa sociedade que, paradoxalmente, é cada vez mais alienada, embora tenha cada vez mais informação, né? As pessoas, a capacidade reflexiva das pessoas está cada vez menor, né? Então, você fazer esse tipo de conteúdo que você apresenta os personagens para além do óbvio é uma contribuição que você está gerando para a humanidade, né? E eu penso muito que não importa o tamanho da contribuição, né? Se você vai gerar um impacto gigante ou um pequeno, não importa né, a direção que você está seguindo. Então, desejo muito sucesso. Muito obrigada. Eu que agradeço por estar aqui hoje e ser convidado para conversar aqui com você. Obrigado.